pessoal, tudo bem? Aqui com vocês é o professor Rafael Carlos, de Sociologia, da plataforma Gonçalves Dias. E nessa videoaula de hoje, a gente vai tratar do assunto A Formação do Estado Brasileiro, parte 1. Essa aula está dividida em duas partes, então fica atento para você não perder nada desse conteúdo, ok? Essa aqui é só a primeira parte. Então, para você poder organizar tudo direitinho no seu caderno, eu vou logo te aconselhar a copiar esses 4 tópicos que a gente vai trabalhar, porque já fica tudo organizado e você não perde nada do conteúdo. Então faz o seguinte, tu já está com o caderno aí, não já? Eu sei que sim. Pega logo aí caneta, lápis, marca-texto, tudo que tu precisar para poder anotar e deixar em destaque as principais informações e as dicas que eu vou te passar nesse conteúdo de hoje. Combinado? Então vamos lá. 4 tópicos. No primeiro tópico, para falar do Estado brasileiro, a gente vai tratar dos antecedentes históricos. Então aqui eu vou entrar um pouco aí na disciplina de História do Brasil, para poder explicar para vocês um pouco melhor a maneira como se deu a formação do Estado brasileiro. No segundo tópico, a gente vai falar do período imperial no Brasil, na época que o Brasil era um império, foi o império. Depois, as contribuições do teórico Oliveira Viana e, para fechar a aula, as contribuições de Sérgio Buarque de Holanda. Vamos falar de 2 pensadores brasileiros na aula de hoje. Vamos começar então com os antecedentes históricos. E aí a gente volta lá para o início da colonização brasileira, no período colonial, entre 1500 e 1822. Foi a época onde o Brasil esteve politicamente e diretamente atrelado à coroa portuguesa, quando o Brasil foi colônia de Portugal. E esse período da nossa história, vocês sabem, foi marcado pela exploração. Diferente dos Estados Unidos, que foram uma colônia de povoamento, a nossa história no Brasil é uma história de um lugar, um país que começou sendo colônia de exploração de uma metrópole europeia que era Portugal. No âmbito econômico, o período colonial brasileiro teve 3 grandes ciclos econômicos. Primeiro ciclo, o ciclo da extração do pau-brasil, que durou ali entre 1500, no início do descobrimento e da colonização, até 1532. É o primeiro ciclo econômico desse período chamado período colonial. Baseado no extrativismo vegetal, né, da madeira, que era o pau-brasil, inclusive o nome do país vem exatamente dessa madeira, pau-brasil, e a partir de 1532 até o século XVIII, nós temos o ciclo, até o século XVII, nós temos o ciclo da cana-de-açúcar como predominante. Cana-de-açúcar porque o açúcar era um produto muito valorizado na Europa, então o ciclo da cana-de-açúcar foi um ciclo também muito rentável, pensando ali nos portugueses que exploravam o nosso país. E depois o ciclo do ouro, né? Nesse período colonial, esses 3 ciclos marcam os ciclos econômicos entre o século XVI, 1500, até o século XIX, 1822. Ciclo do extrativismo do pau-brasil, cana-de-açúcar, e o ciclo do ouro no século XVIII, no início da mineração no Brasil. Portugal, no início, não tinha interesse em construir no Brasil uma sociedade politicamente organizada. Por isso que o Estado brasileiro demorou muito tempo a se consolidar. Porque como Portugal explorava o Brasil, nossa colonização foi de exploração, não havia, por parte da coroa portuguesa, essa preocupação em fazer do Brasil uma sociedade que fosse politicamente organizada, que tivesse um Estado nacional, por exemplo, porque existia o atrelamento com a coroa portuguesa. Isso vai se dar somente a partir do século XIX, essa formação de um Estado brasileiro, de uma estrutura política no Brasil. Isso tem a ver com a vinda da família real portuguesa, que tu também nas aulas de História do Brasil já deve ter estudado. A família real portuguesa veio para o Brasil em 1808, né, aportou lá no Rio de Janeiro, estabeleceu ali uma corte, que era a corte do Rio de Janeiro. Lembre-se que nessa época o Rio não era ainda a capital federal. O Brasil teve 3 capitais, né? Salvador foi a primeira, Rio de Janeiro e hoje em dia Brasília. Então nessa época aí de 1808, anterior a essa época, Salvador era a capital. Só que como a corte, a família real portuguesa estava no Rio de Janeiro, a capital se tornou o Rio de Janeiro. Mudou de capital de Salvador para o Rio por esse motivo. E a vinda da família real e o estabelecimento da corte no Rio foram marcos cruciais e importantes, portanto, do processo de independência do Brasil. Nessa época, quando a família real esteve no Brasil, vinda lá de Portugal, o Brasil foi elevado, ou seja, ele saiu
de uma categoria menor para uma maior, em termos de país, porque ele foi elevado à categoria de sede da monarquia lusitana e a capital do Império Colonial também, né? Era o Reino Unido, o Brasil se chamou Reino Unido de Brasil, Portugal e Algarves. Esse era o nome oficial do Brasil nessa época, certo? Então você tem ali a capital do Império no Rio de Janeiro, capital era no Brasil, e também o Brasil se tornou, portanto, a sede da monarquia lusitana. Quando a gente fala lusitana, a gente está falando dos portugueses, ok? Adiante. Para acomodar o governo monárquico português, a corte portuguesa, foi necessário efetuar uma série de melhoramentos, de melhorias e benfeitorias no Rio de Janeiro, além da modernização das estruturas estatais, de se preocupar de fato em transformar, em fundar uma estrutura política, um Estado propriamente dito, aqui no Brasil. No transcurso dos 14 anos, no decorrer dos 14 anos em que a monarquia lusitana permaneceu sediada aqui no Brasil, entre 1808 e 1822, a colônia, Brasil, passou por uma série de mudanças políticas e econômicas muito importantes, muito significativas. Então, um marco decisivo aí para essa modernização da política e da economia brasileira foi a vinda da família real em 1808, que estava ali fugindo dos ataques de Napoleão Bonaparte na Europa e por isso se refugiou no Brasil durante esse tempo, durante esses 14 anos. E aí começa o chamado período imperial brasileiro, a partir de 1822. A família real retorna para Portugal, só que Dom Pedro I resolve ficar. A gente sabe que lá em janeiro tem um dia chamado Dia do Fico, né? Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que eu fico no Brasil, que eu fico, Dia do Fico. E logo depois, ainda nesse mesmo ano, nós temos o processo de emancipação política, de independência política do Brasil em relação a Portugal. 7 de setembro é o dia da nossa independência. E aí começa o período imperial, entre 1822 e 1889, que culmina com a proclamação da República no dia 15 de novembro de 1889. Após a independência do Brasil, as classes dominantes, as elites brasileiras, tiveram que decidir qual o sistema político e qual forma de governo seria adotada no Brasil. Aí que surgiu essa preocupação, somente depois da independência, porque, como eu te falei, o Brasil, desde 1500, era uma colônia de Portugal, uma colônia de exploração. Existiu, portanto, nesse contexto, um momento de indefinição política. Não se sabia muito bem a forma de governo, como iria funcionar a estrutura política e burocrática no país. E isso marcou os primeiros anos da independência no Brasil. Essa incerteza, né? Essa indefinição política de como seria agora o governo, como seria ali a forma de conduzir os destinos da nação a partir de 1822. Acreditava-se que a figura do imperador Pedro I facilitaria a manutenção da unidade nacional, uma vez que atribui-se a ele, inclusive, o grito do Ipiranga, independência ou morte, o processo de tomada de decisão de tornar o Brasil independente de Portugal, né? E foi adotada a forma de governo monárquica, a monarquia representativa. É a primeira forma de governo aí do Estado brasileiro já independente, com a figura de Pedro I ou Dom Pedro I como o primeiro imperador do Brasil. O imperador Pedro I acumula os cargos de chefe do Estado e chefe do governo também. Ele, ao mesmo tempo, é as duas coisas. Chefe de Estado, chefe de governo, porque o Brasil era uma monarquia nesse contexto. E ele escolhe os ministros entre os líderes dos dois partidos que existiam na época, o Partido Liberal e o Partido Conservador. Então, até a criação dos partidos políticos no Brasil também é fruto dessa época, né, desse contexto de formação ainda muito seminal, muito no início de um modelo de Estado no Brasil, que é esse Estado monárquico, imperial. O sistema monárquico se diferenciava pela existência de um quarto poder, que era o poder moderador, que dava ao imperador a ascendência sobre os outros poderes constituídos. Nós tínhamos o poder executivo, que era o próprio imperador, o poder legislativo, o Conselho de Estado, que era como se fosse o judiciário naquela época,
e o poder moderador exercido também pelo próprio imperador. O imperador exercia dois poderes, o executivo e o poder moderador. E aí chega a primeira Constituição já do Brasil independente, que é a primeira Constituição do Brasil de fato, né? A Constituição de 1824. Essa é a nossa primeira Constituição. E é nessa Carta Magna, nessa Constituição, que nós temos as bases jurídico-legais do Estado brasileiro. É lá que se apresenta a estrutura do Estado brasileiro do período imperial. A Carta contém todos os direitos civis e políticos reconhecidos pelos Estados europeus. Então era muito parecido com o que era na França, na Inglaterra, por exemplo. Mas na prática, esses direitos são desfigurados, porque a sociedade brasileira, diferente da sociedade europeia, é uma sociedade extremamente hierarquizada, né? As hierarquias sociais, elas são muito bem definidas na sociedade brasileira do século XIX. E aí nós temos a contribuição agora de dois pensadores desse contexto aí de formação do Estado no Brasil. São dois pensadores brasileiros, o Oliveira Viana e o Sérgio Buarque de Holanda, ok? Então, de acordo com tudo aquilo que eu já te falei antes, da independência do Brasil, do período colonial, dos ciclos econômicos também, da formação do império no Brasil, né, da preocupação com estabelecer as bases jurídico-legais do Estado brasileiro, naquele contexto do século XIX. Então, com todas essas informações, a gente vai analisar as ideias de Oliveira Viana e também de Sérgio Buarque de Holanda, dois importantes pensadores intelectuais brasileiros. Segundo Oliveira Viana, Viana ia com dois N's, tá? Na hora de copiar no caderno, não esquece desse detalhe. Segundo Oliveira Viana, o Brasil era formado por vários núcleos privados independentes. A gente não tinha no Brasil ainda, nesse contexto, uma ideia de país. A ideia de uma coletividade, né? Uma identidade nacional não existia no Brasil. Nós tínhamos pequenos núcleos privados e independentes entre si que não se comunicavam na estrutura de um Estado ou país. Cada núcleo tinha a sua própria vida econômica, jurídica e moral. É como se existisse ali um modelo quase que individualista ou semi-anárquico no Brasil, no sentido de não haver mesmo uma consolidação de uma identidade nacional, de uma identidade territorial e também de um modelo de Estado consolidado politicamente. Desenvolveu-se nessa época, nesses núcleos privados, um individualismo anárquico. Quando eu falo para ti de anarquia, nesse sentido aqui, quer dizer ausência de governo, ou ausência de uma estrutura de Estado, como a gente está falando aqui. Sem identificação com a ordem pública. Não havia uma identificação desses núcleos privados no Brasil com o Estado brasileiro, com a ordem pública estabelecida no país. Então existia essa dificuldade, né? O Brasil é um país muito grande, inclusive. O território brasileiro é um território continental. Então até isso também era um ponto dificultador para a formação dessa estrutura política e dessa identidade política e nacional no país. Esse cenário, que a gente citou ainda há pouco, presente desde o começo da colonização, impossibilitava, na visão do Oliveira Viana, a formação de uma sociedade moderna aqui no Brasil. Faltava para o Brasil essa característica de ter um Estado estruturado juridicamente, politicamente, administrativamente, e de também não ter ainda uma identidade nacional, dos brasileiros não se reconhecerem como iguais, apesar de suas diferenças, que é o que acontece hoje, né? Nós somos um povo multicultural, multiétnico, mas ao mesmo tempo o fato de ser brasileiro nos uniformiza, nos torna parte de uma mesma identidade. Isso não existia ainda nesse contexto aí do século XIX. É um processo demorado, é um processo até lento, de certa forma, de construção de uma identidade nacional e também de uma estrutura política, burocrática, administrativa no país. E aí, destacando que, para Oliveira Viana, somente um Estado forte e centralizado seria capaz de criar o sentimento de pertencimento público no Brasil e de encerrar os chamados vínculos privados e de pôr fim àquilo que ele considerou o individualismo anárquico presente na sociedade brasileira ali do século XIX, certo? Então você tem a ideia de que é necessário, segundo Oliveira Viana, criar um Estado forte, um Estado centralizador, para que isso se torne possível.
para que essa estrutura de Estado de ordem pública se sobreponha sobre os núcleos privados independentes que haviam no Brasil. E esse mesmo raciocínio, inclusive, é um raciocínio que serviria depois para justificar o Estado Novo, na era Vargas, lá nos anos 30 e 40. A ideia de que o Estado forte e centralizador seria fundamental para criar esse vínculo de pertencimento à nação e também a sobreposição da ordem pública sobre os núcleos privados e independentes que haviam no país. E aí a gente chega no nosso último pensador da aula de hoje, que é o Sérgio Buarque de Holanda. Esse sobrenome Buarque de Holanda é um sobrenome que, para quem gosta de música, é muito conhecido, né? Porque tem um cantor, Chico Buarque de Holanda. E é exatamente o que você está pensando, eles são parentes. O sociólogo e historiador Sérgio Buarque de Holanda é pai do cantor Chico Buarque de Holanda. Sérgio Buarque de Holanda publicou uma das obras mais importantes que versam sobre o país, o Brasil. O nome desse livro é Raízes do Brasil. É um livro da primeira geração da sociologia brasileira, publicado ainda nos anos 1930, se não me engano, em 1939, no final da década, pelo Sérgio Buarque de Holanda. Na obra Raízes do Brasil, que é esse livro que eu estou me referindo para vocês, Sérgio Buarque de Holanda explica que um dos traços do brasileiro, uma das características que marcam o povo brasileiro, é a propensão, ou seja, o brasileiro é muito propenso, é uma característica muito comum do povo brasileiro, sobrepor as relações familiares e pessoais às relações profissionais e públicas. Então nós temos uma sociedade onde as questões privadas, familiares, pessoais, afetivas, muitas vezes elas estão acima daquilo que deveria ser mais impessoal, daquilo que deveria ser mais racional, da preocupação com o interesse público, né? Existe uma dificuldade do brasileiro comum entre separar aquilo que é público daquilo que é privado, segundo o Sérgio Buarque de Holanda. E essa dificuldade de dissociar, de separar a dimensão pública e privada causa prejuízos muito graves à sociedade brasileira. Porque a formação do Estado brasileiro também tem a ver com esse personalismo, com essa característica de misturar muito aquilo que é da relação familiar ou afetiva com aquilo que é do interesse público, certo? O nepotismo, por exemplo, como prática no Brasil, se dá por conta disso. O que é nepotismo, professor? Eu vou te explicar. É quando um candidato, um prefeito, um político, ele ganha a eleição e nomeia vários familiares, amigos, parentes para cargos públicos. Então ele está misturando, né, a sua vida privada, familiar, afetiva, com o cargo público que ele exerce. Então isso é uma coisa que acontece muito no Brasil, segundo o Sérgio Buarque de Holanda, e isso gera dificuldades para a nossa sociedade. Gera fatores ali de mazelas sociais, de problemas sociais, que são decorrentes dessa característica do Estado brasileiro. Enfatiza-se uma característica marcante do modo de ser brasileiro, que é a dificuldade que o brasileiro tem de cumprir os ritos sociais, que são rigidamente formais, e de separar, com base numa racionalização desses espaços, o público e o privado. Como eu falei para ti, é uma dificuldade do povo brasileiro, segundo Sérgio Buarque de Holanda, separar a esfera privada e a esfera pública, né? Aquilo que é público daquilo que é privado. O personalismo, copia essa palavra que ela é importante. O personalismo na política é a essência do homem cordial, segundo Holanda, pois ele prefere construir laços de amizade antes de fazer um negócio, por exemplo. Igualmente, as relações com o governo só aconteceriam através desses vínculos de afeto, de familiaridade, de afetividade, e beneficiariam aqueles que possuem os contatos certos diante da autoridade pública. Portanto, rompe com o formalismo e a impessoalidade que deveria haver nas relações políticas no Brasil. E com isso a gente encerra mais uma aula de sociologia. A gente falou sobre a formação do Estado brasileiro. Lembrando que essa é só a primeira parte. A gente ainda vai falar na segunda parte sobre o período republicano no Brasil. Então fica sempre ligado na programação da gente aí para você não perder nenhuma aula, tá ok? E continue também assistindo os outros professores, as outras disciplinas. Nos siga nas redes sociais, @plataforma Goncalves Dias, e não esqueça de acessar também os vídeos na nossa plataforma educacional.
Um abraço a todos e já deixo marcado aqui o encontro para a próxima aula de Sociologia. Tchau, tchau.